Vamos lá, então vamos dar sequência. Nós estávamos falando hoje de manhã, terminar. Agora à tarde, rapidinho, tranquilo, passa rápido. Então nós estávamos falando das propriedades físicas da matéria, né? Nós vimos as propriedades gerais, as propriedades específicas, nós vimos algumas características com relação à acidez, basilidade ou alcalinidade e salinidade. Agora nós estamos aqui, né, comentando a última aula presencial nossa, com relação aos estados físicos da matéria, exceto o plasma, que não está aqui. Só recordando aí as passagens que nós temos, né? E eu gostaria que você colocasse para mim um adendo aí no seu... Ah, não, já está aqui já. Beleza. Então, olha só. Endotérmico e exotérmico. Está aqui. Está aqui, sim, a seta. Então, quando a gente analisa, então, o estado sólido para o estado líquido, nós temos aqui o derretimento, conhecido como fusão. Se vocês já notaram no caderno. Aí, do estado líquido para o estado de vapor, o estado gasoso, nós temos aqui a vaporização. E eu tive a oportunidade de falar para vocês em aula que nós temos aqui alguns tipos de vaporização. O primeiro tipo é a evaporação, que é um processo natural que ocorre durante o dia com a água, né? E essa água ela vai se alojando na atmosfera terrestre, formando então as nuvens. Eu posso ter um processo que depende do aquecimento, que é o processo da ebulição. A temperatura vai de 0 a 100 graus Celsius. Aí você vai ter o processo da ebulição. E nós vamos ter aqui também o processo da calefação. É aquele processo que você joga um copo de líquido, de água, por exemplo, na chapa quente. Tá? Ao jogar água na chapa quente, essa água ela é convertida totalmente em vapor. Então você tem aí a famosa calefação. Tá? E nós temos aqui, ó, os processos inversos. Agora um detalhe aqui, ó, que você não pode esquecer. Toda vez que você passa do sólido para o líquido, você está aumentando a temperatura. Para passar do sólido para o líquido. Por exemplo, você tem gelo a menos 5 graus, passando para líquido aqui tem que estar a 0. Você passar do líquido para o gasoso, também você vai ter aqui um acréscimo na temperatura. Então, líquido para o gasoso, se aumenta, por exemplo, de 0 vai para 100 graus Celsius. Então, quando você está nesse sentido aqui, ó, passando do sólido para o líquido, do líquido para gasoso, você está ganhando calor. E toda vez na química que a gente usar essa expressão ganhando calor ou recebendo calor, nós temos um processo aqui, ó, que a gente chama de endotérmico. Ou seja, em outras palavras, é um processo que absorve energia. Então, você tem um processo endotérmico que está absorvendo energia. Tá? Então, ele está aumentando a temperatura, ele está ganhando calor. Então, processo endotérmico. Agora, em contrapartida, quando você tem aqui, ó, a conversão inversa do vapor para líquido, nós vamos ter aqui o processo que nós chamamos de condensação ou liquefação. Então, e nesse caso, Zé, na condensação ou na liquefação, na verdade, aqui você está diminuindo a temperatura. Ó. Você está em uma temperatura maior para vir uma temperatura menor. Então, você está diminuindo a temperatura, você está perdendo calor no sentido inverso. Oi. Condensação e liquefação é a mesma coisa? São sinônimos, exato. A expressão é a mesma, tá? Tanto condensar ou liquefazer. Então, liquefazer é transformar em líquido. E condensar também é transformar em líquido. O gás em líquido, tá? E aqui, ó, se você tem a fase líquida, se essa fase líquida sofrer solidificação, ela passa aqui, então, para a fase sólida. Então, beleza. Então, aqui você tem a liquefação e aqui você tem a solidificação. Só que, no sentido inverso, quando você passa de gás para líquido, de líquido para sólido, você está aqui, ó, diminuindo a temperatura. Toda vez que você diminui a temperatura, você libera calor.
toda vez que você libera calor, você tem uma transformação que nós chamamos de exotérmica. Deve estar aqui embaixo, ó. Libera calor, processo exotérmico. Então, aqui você tem queda de temperatura, perda de energia. Então, libera calor, processo exotérmico. Aqui eu tenho, tá? Aumento de temperatura nesse sentido, tá? Ele está absorvendo energia. Aí eu tenho um processo que nós chamamos de processo endotérmico. Ah, eu tenho que saber essas transformações aqui? Tem. Inclusive essa que nós falamos na aula passada, que você tem a sublimação, quando você pega a naftalina, por exemplo, ou gelo seco, esse gelo seco ele passa da fase sólida, vai direto para a fase de vapor. Ou você vai ter aqui, ó, o outro processo, você consegue converter a fase de vapor para a fase sólida. Aí esse processo também é sublimação, só que a gente chama de sublimação inversa, ou ainda nós chamamos de cristalização, tá? Sublimação inversa ou cristalização, tanto faz. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Ele vai falar aqui das etapas e das fases. Aqui você tem um detalhe aqui que você não pode esquecer, você vai colocar para mim no cantinho da sua apostila aí. O calor para eu fundir a água, ele equivale a mais 80 cal, você coloca CAL, cal, calorias, aí você coloca aí, ó, por grama, tá? Então, você tem quanto que você precisa de calorias por grama. Eu preciso de 80 calorias para eu derreter 1 grama de gelo. Seria mais ou menos isso. Então, o calor de fusão, como é um processo endotérmico, para eu fundir o gelo, eu preciso de 80 positivo. Agora, se for para eu solidificar o líquido, para ele converter em gelo, aí qual que é o calor de congelamento? É menos 80. Menos significa que ele está liberando energia. Então, na química, muitas vezes a gente vai usar mais 80, significa que ele está absorvendo energia. Ele está recebendo energia. O gelo está recebendo energia e está sendo convertido em água. Tá? Ah, quando fala em menos 80, significa que ele está solidificando, ele está transformando a parte de água em gelo. Então, você coloca menos 80, porque ele está passando no sentido inverso, ele está passando de líquido para sólido. Mas o valor modular, 80, é o mesmo, tanto para fusão quanto para solidificação. O que muda? Na fusão, ele ganha energia, fica mais 80. Na solidificação, ele libera energia, fica menos 80. Tá? A mesma coisa aqui, ó, para vaporização e condensação ou liquefação. Então, na vaporização, ele está ganhando energia, ele está absorvendo energia. Você tem um processo endotérmico. Se ele está ganhando energia, a gente usa o valor para vaporização mais 540 calorias por grama, barra grama, tá? Na liquefação, você vai usar o mesmo valor modular, tá? O número modular que a gente fala é o número sem sinal, o mesmo valor de 540, só que ele está perdendo energia. Se ele está perdendo energia, ele está passando do vapor para líquido, então nós usamos o valor menos 540 calorias por grama, tá? Então, mais 80 para fusão, menos 80 calorias por grama para solidificação, mais 540 para vaporização, menos 540, tá? Para condensação ou liquefação. Beleza? Então, aqui é bem tranquilo, bem sossegado e bem fácil. Vamos ver o que mais que vai falar aqui. Vai falar das outras etapas. Aqui ele vai falar das etapas da vaporização agora, né? Nós já falamos para vocês. Aqui dá um exemplo, para ficar bem claro. Então, nos processos de vaporização, você pode ter aqui a evaporação. Ah, Zé, eu coloquei a roupa molhada na cerca de varal para secar, tá? Ah, então ela está na cerca, tá no varal, tá. O que contribui aqui para ela secar? Ah, o vento contribui? Contribui. Mas se naquele dia não tiver O vento, sol.
Exatamente. Naquele dia, não tiver vento, vai contribuir também? Vai. Então, o aquecimento desencadeado pelo Sol agiliza o processo de vaporização, que nesse caso aqui específico, não precisa chegar a 100 graus Celsius. É uma evaporação natural. O Sol contribui. Agora, imagine um dia nublado, que o Sol não apareceu de forma incisiva para irradiar sua energia sobre a camisa. Ah, tem sombra? Tem. Mas, mesmo assim, não vai acontecer a vaporização da água aqui? Vai, de forma mais lenta, porque o Sol desencadeia o processo de aquecimento, de transferência de calor, né? E quando você não tem o Sol, essa transferência é muito menor. Mas vai secar, vai demorar mais, mas vai secar também, porque essa água vai evaporar, tá? Então, esse é um processo mais lento. Agora, já no caso da ebulição, aí você colocou lá a chaleira no fogo para fazer o famoso café, né? Aí o que acontece? Você depende, então, do aquecimento externo. Você tem a chama aquecendo a chaleira. Quando se você estiver ao nível do mar, quando a temperatura aqui atingir 100 graus Celsius, a água vai ferver. O que significa a água ferver? Parte da água começa a evaporar, tá? Motivado. Por que no nível do mar? Então, no nível do mar, a água congela a zero e e evapora a 100 graus Celsius. Por quê? Porque você tem uma pressão de uma atmosfera. Além de você ter essa pressão de uma atmosfera, o que representa isso? Representa a concentração de oxigênio que você tem no ar. Aí eu diria para vocês sabem quanto que a água ferve? Qual a temperatura que a água ferve lá no Monte Everest, a 8.800 metros de altitude? Eu não sei, mas deve ser muito mais, deve ser uns É 300. muito mais, né? Porque a cada 100 metros de altitude você perde 0,6 graus Celsius. Então, não, mas é o inverso, né? É o inverso. Aí, quanto mais você sobe, quanto mais você vai subindo, você diminui a temperatura de ebulição. Então, só para você ter uma noção, quanto mais alto você está, menor a concentração de oxigênio no ar. Aí nós chamamos esse ar de ar rarefeito. Ele tem menor concentração de oxigênio. Ah, então, quando ele tem menor concentração de oxigênio, então ele ferve mais rápido? Ferve. Só para você ter uma noção, no Monte Everest a água ferve a 75 graus Celsius. 25 graus a menos do que ao nível do mar. Por quê? Quanto maior a altitude, menor a pressão. Quanto menor a pressão, mais rarefeito é o ar. Menos oxigênio tem no ar. Então, a combustão, tá? Ela é mais lenta, a água acaba fervendo mais rapidamente do que ao nível do mar. O que você ia perguntar aí, Helena? Mas lá não é mais frio, é a Gabriela, não é a Luísa. Então, entendeu essa questão? Então, quanto maior a altitude, menor a concentração de oxigênio, tá? Quanto menor a concentração de oxigênio, mais rapidamente você chega à temperatura de ebulição, mais rarefeito é o ar. E aqui nós temos ainda, ó, aquele processo da chapa que eu falei para vocês, né? O processo da calefação. Você joga água sobre uma chapa quente, aí sobe aquela fumaça, que já é o processo já dela ser convertida imediatamente, tá? E aqui, por fim, nós temos o processo também, ó, de condensação, que é o que acontece principalmente aí com o fenômeno que nós temos aí da formação das nuvens, tá? E aqui, ó, você tem também um processo interessante, quando você olha para o copo aqui, ó, o copo ele começa a ficar úmido quando está muito gelado o líquido que está aqui dentro, né? Então, essa umidificação do copo, ela representa também um processo de condensação. Ele está ficando úmido a parte externa, o elemento gasoso, e vai ficar até meio que a gente chama meio suado, né? Aí você olha para ele assim e começa a se converter na fase líquida, tá? Então é bem simples. E na nuvem acontece a mesma coisa, a água evaporada, ela vai sendo convertida ao longo do tempo em água líquida que depois cai na forma de chuva. Processo de liquefação convencional, que é a mesma coisa de condensação, tá?
vai passar o gás aqui para líquido, e muitas vezes esse processo aqui, ele é específico, muitas vezes, com o nitrogênio líquido, né? Você tem o armazenamento de substâncias a elevadas temperaturas. Hoje, por exemplo, tem mulheres que optam por ter o filho mais tarde, né? Aí, o que acontece? Às vezes ela fala, não, primeiro eu quero trabalhar, quero estudar, não sei o quê, quero terminar o doutorado, blá, 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 aí resolve ter filhos acima dos 35 anos de idade, por exemplo. Aí, o que é o recomendado pela ciência, pela medicina hoje? Eles pedem para a mulher, muitas vezes, conservar o embrião dela quando ela é mais nova, né? Aí você pega um embrião, não, o óvulo, tá? Um embrião quando tem, depois que foi fecundado. Aí você pega um óvulo, a mulher pega um óvulo dela e guarda ele. Aí quando ela for engravidar, para ela não ter nenhum problema, porque quanto mais velha a mulher no momento da gestação, ela vai perdendo a viabilidade dos óvulos. Quando ela perde a viabilidade dos óvulos, o homem é a mesma coisa, o homem vai perdendo a viabilidade do espermatozoide. Aí vai muito óvulo com defeito e espermatozoide com defeito também. Então, o que acontece? Às vezes a criança nasce com aneuploidias, por exemplo, tá? O que são as aneuploidias? Você tem síndrome de Down, que é a trissomia 21, você tem Turner, Klinefelter, você tem várias doenças em que você tem problemas porque normalmente um dos pais é mais velho. Então, isso é comum. Então, hoje, como você teve uma evolução muito grande nesse aspecto aí da reprodução humana, é aconselhável fazer isso, tá? A mulher lá com seus 30 anos, se ela está planejando ter um filho bem mais à frente, você vê que a Ivete Sangalo, da última gestação dela, acho que ela tinha 49 anos, se não me falha a memória. Só que os óvulos dela, que foi utilizado para fecundação in vitro em laboratório, eram óvulos novos que ela tinha guardado. E eles são guardados aqui, ó, no nitrogênio líquido, tá? Aí ela vai gerar aquela criança de um óvulo dela quando ela tinha, tipo, 30 anos. Aí não dá defeito, aí não tem problema. Aí a chance dela ter, tanto que ela teve gêmeos, né? Na última gestação, enfim. E aqui você tem o processo da sublimação e da sublimação inversa. Nós já falamos com relação à questão do gelo seco, quando você vê aqueles shows, né? Naquela época que ainda... Nós estamos numa situação tão interessante, né? Parece com... Como é que chama lá? The Walking Dead, em certo sentido, né? Você está assistindo a série, que é uma série que fala de um apocalipse que aconteceu, né? A humanidade foi acometida por um vírus zumbi, aquela coisa toda, né? E você tem antes do vírus e depois do vírus, né? Então, assim, a gente está aprendendo a viver pós-Covid e com Covid, né? Com a Covid aqui, ainda muito próximo de nós, né? Então, assim, é uma situação muito esquisita, né? Talvez nenhum de nós tenha... Não passamos mesmo, passamos por aquela... Vocês eram criancinhas naquela crise lá de 2009, do H1N1, da influenza A, que no começo eles chamavam gripe do porco, né? Mas vocês eram criancinhas, vocês deviam ter a faixa de 3 anos, por aí. Mas a gente passou por aqui, mas nada parecido com essa Covid, Deus que me perdoe, nada parecido com um negócio desse, não. Quase 300 mil mortos, Deus me livre. Nada parecido com isso. Então, assim, nós estamos vivendo uma nova situação mundial, né? Nada é mais como era antes. Então, a gente está aprendendo a conviver com novas realidades. Quem imaginava todo mundo não, pelo menos quem tem consciência, andando de máscara, né? Quem imaginava isso há um ano e pouco atrás, né? Então, aqui você tem os dois processos, tá? Tem o iodo também, que você consegue realizar a ressublimação, sublimação inversa. Então, você consegue coletar ele e converter ele da forma gasosa, transformá-lo na forma líquida, tá? Pode fazer o processo inverso também. Tanto a sublimação quanto a ressublimação, tá? Aqui
você vai ter aqui uma diferença que ele estabelece para vocês. A palavra vapor, ela é usada mais quando se trata da água, tá? Quando se trata de uma fase da água líquida. Agora, normalmente, quando você está trabalhando com outros elementos químicos, a gente vai falar muito em gás ideal. O que é um gás ideal? O gás ideal é aquele que tem 3 variáveis: pressão, volume e temperatura. Então, ele responde a essas 3 variáveis: pressão, volume e temperatura. A gente vai ver essa pequena diferença, mas tecnicamente, quando a gente está falando, muita gente usa a expressão gasoso para vapor. Não é o mais correto, mas quando a gente fala em água gasosa ou vapor de água, tá? Ou gás liberado pela água, a gente está referindo à mesma coisa. Mas o correto, a água, é falar vapor de água mesmo, tá? Bom, aqui, ó, nós vimos na química isso aqui já. Aqui nós vamos ter o que nós chamamos de ponto de fusão. Então, eu já adiantei para vocês. Se você quiser colocar aí para você não esquecer, ponto de fusão, 0 graus Celsius ou 32 Fahrenheit, né, que acontece o derretimento. E aqui também você tem, então, calor latente de fusão, 80 calorias por grama, tá? É o ponto em que a água, ela sai do estado sólido e entra no estado líquido. E ponto de ebulição, nós cansamos de fazer exercício com relação ao ponto de ebulição. Então, a 1 atm, na pressão que nós temos ao nível do mar... Uma perguntinha para vocês. Quando vocês mergulham na água, lá, ao nível, você acha que a pressão aumenta ou diminui quando você está debaixo da água? Aumenta, e quanto mais fundo, mais alto fica, né? Exatamente. Tanto que o relógio da gente, assim, qualquer relógio aí, normalmente os relógios, ele não vem lá com suporta 5 atm, vocês já prestaram atenção nesse detalhe. Se ele suportar 5 atm, significa que ele suporta cada atm, cada 10 metros que você desce, tá? De profundidade, aumenta 1 atm. Se está escrito no teu relógio assim, que ele suporta, você nadar com ele, ele suporta até 5 atm, significa que você pode ir até 50 metros, que ele suporta a pressão que está aumentando ali debaixo d'água. Então, mais uma perguntinha, então. Se eu estou ao nível do mar, para eu vaporizar a água, eu preciso de 100 graus Celsius para entrar em ebulição. Se eu estou a 8.800 metros do nível do mar, para eu vaporizar a água, eu preciso de uma temperatura de 75 graus Celsius. Agora, imagina se eu estiver abaixo do nível do mar. Qual a situação que você tem abaixo do nível do mar? Vai precisar de mais, né? Exatamente. Você vai ter lá o famoso Nederland, lá, né, os Países Baixos, onde você tem a província da Holanda. Lá não tem os diques que tiram a água, lá eles não ficam até 200 metros abaixo do nível do mar. Então, obviamente, a água vai ferver a mais ou menos quase 110 graus Celsius, tá? Aí você aumenta a pressão, onde a pessoa fica lá, a água vai ferver com a temperatura maior. Então, você usa o mesmo raciocínio para o ponto de ebulição. Aqui, ó, para você ter uma ideia, ele coloca alguns elementos aqui para você comparar. O vinagre, que é o ácido acético, olha só, cada substância, cada temperatura tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição distintos. Tá vendo? Ó, vai de 16,6 e 118 para ele entrar em ebulição. Agora, olha a amônia. A amônia que dá aquele cheiro, muitas vezes, de amoníaco, aquele cheiro forte, ardido, tá? Que você tem vários produtos de limpeza. Olha que interessante. O ponto de fusão da amônia, para ela deixar de ser do estado sólido para o estado líquido, é de menos 78. Tá vendo? O ponto de ebulição dela é menos 37. O que significa isso? Significa que a amônia, ela só fica no estado líquido se ela tiver de menos 78 a menos 33. Ah, Zé, se ela tiver a 10 graus aqui, ó, ela está no estado de vapor.
Por isso que ela libera aquele cheiro que é insuportável, que arde até o nariz da gente, tá? Então, assim, a 10 graus, a 20 graus Celsius, ela está acima de menos 33. Então, ela está no estado de vapor. Se fosse a água, seria de 0 a 100. Então, acima de 100, ela está vaporizando. É o que acontece com ela. O ácido cítrico, ó, da laranja. Então, ó, olha a temperatura de fusão dele, ó. 153 graus Celsius. É lá em cima, tá vendo? Muito alta a temperatura. Aí você tem aqui, ó. Ah, tem ebulição, Zé? Não tem. Se você aumentar muito a temperatura dele, ele começa a se decompor, tá? Ele vai evaporar e vai se decompor. Bebidas alcoólicas. O álcool é interessante, ó. O álcool, ele congela a menos 117 graus Celsius e entra em ebulição a 78,5. Agora, olha o ouro aqui, ó. O ouro, ele derrete, ó. Por isso que você tem que usar o maçarico, ó. 1064 graus Celsius e entra em ebulição, ó, em 3080 graus Celsius. Quer dizer que acima de 1064 até 3080, o ouro encontra-se aqui, ó, no estado líquido. Ah, Zé, então ele fica líquido aqui nesse parâmetro aqui, sim. Ele fica no estado líquido, o ouro, tá? Que é quando você vai lá no meu primo lá, o João, ele tá lá aquecendo o ouro, aí quando vem derrete o ouro, você vê lá, aquele coisinho fica líquido, tá? Naquela transformação. Cloreto de sódio. Aí você tem aqui o sal de cozinha, ó, também elevadíssimo, ó. Ele entra em ebulição, aliás, ele derrete a 801, fica líquido até 1413 e acaba entrando em ebulição com 1413. O açúcar também é bem alto, 185 para ele derreter, e depois que ele derrete, ele não vira vapor, porque ele acaba decompondo, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos gráficos agora. Zé, você vai colocar isso aqui para a gente agora, os gráficos de mudança de fase? Vou. O que eu vou pedir para você prestar atenção aqui, ó? Vamos levar em consideração que eu estou trabalhando com a água, e essa água, ela está a 1 atmosfera, ao nível do mar. Então, o que eu tenho nessa água aqui, Zé? Bom, a 0 graus, essa água começa a derreter, tá? Ah, ela começa a derreter, Zé? Então, antes disso, ó, essa água, ela está na fase abaixo de 0, esse ponto aqui do gráfico, ela está na fase que nós chamamos de fase sólida. Ah, Zé, então ela está na fase sólida. Sim, ela está na fase sólida, abaixo desse ponto no gráfico. Agora, olha o que acontece. Exatamente a 0 graus Celsius, aqui nós temos os 2 pontos da escala Celsius, que vai cair na prova de vocês na semana que vem. 0 graus Celsius, você começa aqui no ponto de fusão. A água está derretendo. Agora, presta bem atenção aqui, ó. Por que a reta ficou horizontal aqui, Zé? Ó, tá horizontal. Aqui eu tenho temperatura e aqui eu tenho tempo. Na ordenada eu tenho temperatura, na abscissa eu tenho tempo. Por que ficou na horizontal aqui, ó? A temperatura está variando aqui durante a fusão, durante a variação aqui, ó. A temperatura tá variando aqui durante a transferência. Você tem um pouco de sólido, um pouco de líquido. Quando está derretendo, ó, a temperatura é constante, tá vendo? Ó, no gráfico aqui, ó, a temperatura fica igual. Então, ó, sempre, guarde isso para mim, durante qualquer que seja a mudança de fase, não há variação de temperatura. Então, durante a mudança de fase, nunca há variação de temperatura. A temperatura fica constante. A fusão ocorre a 0 graus Celsius. Tá? Então, a 0 graus Celsius não há variação de temperatura. Por isso fica retinho aqui, ó. Beleza, Zé? Todo sólido que nós tínhamos aqui, ele foi transformado em líquido. Ah, então aqui eu tenho, então, ele líquido agora. O que acontece? No estado líquido, aí sim, assim como no estado sólido, você tem variação de temperatura, que vai de 0 a 100 graus. Então, a temperatura aqui, ó, ela vai subir até 100 graus Celsius. Nossa, que legal, Zé. Então, aqui eu tenho, então, variação de temperatura. Cheguei aqui na mudança de estado, ó, mudança de fase. A 100 graus Celsius, eu inicio o processo de ebulição. Então, durante a mudança de fase do líquido para o vapor,
não há variação de temperatura também, ó. No ponto de fusão e no ponto de ebulição, você vai ver os dois aqui, ó. Tanto no ponto de fusão quanto no ponto de ebulição, não vai haver variação de temperatura. Mas como é que não? Se vai ter que ir de 0 graus Celsius para 100 graus Celsius, como é que não muda a temperatura? Não, durante a fusão não varia a temperatura, ele permanece a 0 graus Celsius. Depois da fusão, nesse ponto aqui, ó, ele já está no estado líquido. Aí, no estado líquido, você tem aumento de temperatura aqui, ó. Tá vendo? O aumento de temperatura, ele acontece no estado líquido. Aí aumentou a temperatura, chegou a 100. Agora, no ponto de ebulição, no momento que você está transformando o líquido para o vapor, ó, essa etapa aqui, ela permanece constante, tá vendo aí, ó? Essa etapa aqui, ela está constante, ó. Não há variação de temperatura. A temperatura é mantida em 100 graus Celsius. Então, quando está mudando de fase, não há variação de temperatura. Não há nem aqui e não há nem aqui. Nem na fusão, nem na ebulição. Agora, depois que terminou a mudança de fase, aí você tem só vapor. Aí, na fase de vapor, você tem aumento de temperatura. A temperatura continua subindo, ó. Então, onde que você tem aumento de temperatura? Eu tenho aumento de temperatura no estado sólido, no estado líquido e no estado de vapor. Agora, durante a mudança de fase, que dá para você interpretar vindo o gráfico aqui, ó, a temperatura ficou constante. Ficou constante na fusão a 0 graus e ficou constante na ebulição a 100 graus Celsius. Tá? Aí, olha, aqui ele vai explicar mais ou menos o que eu acabei de falar para vocês, na parte de baixo. E aqui ele vai mostrar aqui o gráfico invertido, né? Então, ó, qual que é a diferença que eu tenho aqui? Nesse gráfico aqui, ó, eu tenho uma transformação que a gente chama de transformação endotérmica. Você pode até colocar aí em cima aí, ó, endotérmica. Por quê? Você tem um aumento de temperatura, você tem um ganho de calor. Ah, então a temperatura aqui está indo de 0 a 100, né? Está aumentando a temperatura, está ganhando calor, então a transformação é endotérmica. Então aqui ele saiu, ó, do gelo, o gelo começou a derreter, fusão, a fusão acontece a 0 graus Celsius. Aí, ó, quando o gelo derreteu, ele converteu-se em água, ó. Então, de 0 a 100, houve aumento de temperatura no estado líquido da água. Aí aqui, ó, chegou no 100, começou aqui a transformação, a mudança de fase. Então, começa a ebulição aqui, ó. Durante a ebulição, você não tem variação de temperatura. Quando você termina a ebulição, a água líquida foi vaporizada e aqui você tem o vapor, ó. E na forma de vapor, a temperatura continua aumentando, tá? Então, nesse primeiro gráfico, você tem a condição aqui que nós chamamos de condição endotérmica. Houve um aumento de temperatura de 0 a 100. Agora, e no segundo gráfico, Zé? O que está acontecendo aqui, ó? No segundo gráfico, olha a seta, ó. A seta está no sentido inverso. O que está acontecendo aqui? Eu estou tendo aqui, ó, um decréscimo de temperatura. Ah, você está tendo um decréscimo de temperatura. Estou. Tá? Se eu começar a partir desse ponto aqui, dá para eu ver claramente, ó. A temperatura está caindo, ó, de 0, só daqui, ó, de 100 para 0. Ah, então quando eu tenho decréscimo de temperatura, eu tenho liberação de energia. Quando eu tenho liberação de energia, eu vou ter uma transformação que a gente chama aqui de exotérmica. Então, nesse gráfico aqui, ó, você vai colocar aqui a transformação exotérmica. E mesma coisa, ó, aqui a temperatura está caindo até começar o vapor condensar. Durante a mudança de fase, na condensação, não há variação de temperatura, tá? Mesma coisa, ó. Aí vem a fase líquida, ó. Até ele começar a 0 graus Celsius, a solidificação. Então, na fase líquida, você tem variação de temperatura, assim como houve no vapor. Aí chegou no líquido aqui, ó, você tem a solidificação. Durante a mudança de fase, não há variação de temperatura. Depois da solidificação, você tem a fase sólida, que é o gelo, tá? Então, você teve um decréscimo na temperatura. Você liberou energia. Você perdeu calor, ou você liberou energia. Aqui você tem um processo exotérmico, e aqui você tem um processo endotérmico, que aqui você ganhou energia, você ganhou calor.
Tá? É. Pode falar. A nossa atividade que a gente tem que fazer de biologia e química para essa semana é para sexta-feira até que horas? Não pode entregar até às 6. Atividade? Não era Eureka? É o Eureka, atividade Eureka, né? Mesma coisa. Pode entregar até às 6. E é de Da química sexta? também, né? Química, Todas elas, física e pode. biologia. Entregar que eu falo é deixar pronto, né? Isso é só vocês colocarem até às 6, eu tenho a hora que vocês terminaram de fazer tudo, eu recebo, eu vejo tudo aqui na planilha do SAS. Você vai terminar no site mesmo, que eu já recebo. Deu lá enviado, acabou. Eu aliás, tem alguns alunos aí que eu estava vendo agora há pouco de biologia, por exemplo. O Miguel já fez de biologia. Eu fiz o de química hoje. Grande parte. Ô, professor, eu fiz, só que o problema é que, como eu estava usando para treinar para a prova, eu fiz várias vezes, entendeu? Não tem problema não, que eu tenho a data que você fez, você não sabia, não tem nada a ver. Não tem problema não. Você fez, foi para treinar para a prova, não tem problema não. Aí está justificado. Problema nenhum. Pode ficar sossegado. Tem a data que você fez, foi a data inteira, não tem problema nenhum. Aí é até normal que faça mesmo. Foi até bom ter feito. Ó, o que é densidade, Zé? Então, eu falei para vocês com relação à questão do óleo hoje, né? Então, quando a gente fala de densidade, você vai lembrar de duas palavrinhas para mim. Como é que eu calculo a densidade do material? Densidade a gente vê tanto na química quanto na física. Então, ó, densidade é igual massa sobre volume. Então, ó, você faz a fórmula para mim. Ó. O Dzinho é igual ao M, que é a massa, sobre o V, que é o volume. Ah, isso é densidade, Zé? É. Densidade de um corpo é a relação entre a massa do corpo pelo volume que esse corpo ocupa. Tá? Aí você fala assim, bom, a massa, Zé, é dada em grama, por exemplo. O volume, a gente vai trabalhar muito com centímetro cúbico, tá? Então, massa em grama, volume em centímetro cúbico. Aí você pergunta assim, Zé, qual que é a densidade da água? A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Ah, Zé, e do óleo que você estava falando hoje de manhã? Densidade do óleo, que eu falei para vocês até de manhã, é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Essa também é uma razão, então, física, não química. Química, eu falei para vocês que a questão é de polaridade, que a água é um composto polar e o óleo é um composto que não tem polaridade, ele não fica ali muito unido, as moléculas entre si, ele é apolar, então por isso que eles não se misturam. Essa é a explicação química, plausível. Agora, fisicamente também, existe uma diferença de densidade. Então, sempre o corpo que é menos denso, ele fica sob o líquido mais denso, no caso, a água. Tem certas coisas que você joga na piscina que ela não afunda. Por que muitas vezes você joga uma pedra na piscina, tá? Que tem uma massa mais contundente, ela afunda e vai para o fundo, porque a densidade da pedra é maior do que a da água. Ah, se eu jogo uma bola de futebol na piscina, a bola não afunda, porque a densidade dela é menor do que a da água, a bola vai ficar sobre a água, tá? Então, você tem essas questões que envolvem a densidade. Mas, a princípio, eu gostaria que você guardasse para mim, tá? Que densidade, na física e na química, nós usamos o Dzinho minúsculo, é igual o N minúsculo, tracinho, fração, sobre o volume. Então, nós podemos dizer o seguinte, que a densidade é uma razão diretamente proporcional à massa. Por quê? Se eu aumento a densidade, eu aumento a massa. Tá? É diretamente proporcional. Então, se eu diminuo a massa, eu diminuo a densidade. Agora, ela é inversamente, quem está embaixo não é o volume, a densidade é inversamente proporcional ao volume. Ou seja, se eu aumento o volume ocupado, eu diminuo a densidade. Tá? Se eu diminuo o volume ocupado, eu aumento a densidade. Então, sempre quando você tem uma fração, você tem alguma incógnita diante dessa fração, né? Então, você tem uma incógnita lá. P, pressão igual a F sobre A, força sobre área. Quem que está do lado da pressão não é a força? Então, ele é diretamente proporcional. Aumenta um, aumenta outro. Quem que está abaixo da força, que está dividindo a força?
não é a área? Então, aí a área em relação à pressão no sinal de igual aqui, ó, um está em cima, o outro está embaixo, mediado pelo sinal de igual. Então, ó, se eu aumentar esse de cá, eu diminuo. Então, é inversamente proporcional. Se eu diminuir a pressão, eu aumento a área, tá? Então, é a razão que nós chamamos na matemática de inversamente proporcional, que nós usamos muito isso para a física. Aqui ele tem também, né? Já colocou aqui a formulazinha para vocês, ó. Densidade, então, ó, massa sobre volume, tá? Aqui ele vai apresentar para vocês a densidade de alguns materiais, ferro, por exemplo, o valor dele de grama por centímetro cúbico, alguns gases aqui, ó, tá? Aqui só que o gás está te dando grama por litro, uma coisa que vocês não podem esquecer, que eu já falei para vocês, 1 litro, o volume de 1 litro, vocês estavam em sala isso, o volume de 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. E o volume de centímetro cúbico, 1 centímetro cúbico, equivale a 1 ml, que é 1 mililitro, tá? Isso aqui é bem facinho. E aqui, ó, vai falar aqui sobre algumas propriedades químicas, que nós chamamos aqui de fenômenos químicos, quando nós falamos para vocês, né? Quando você tem a queima, por exemplo, de um material, você queimou a folha de papel, ela se transformou em cinza. Bom, a partir do momento que você tem a queima, você tem um processo químico. O processo químico altera a composição da matéria. Se altera a composição da matéria, não tem como eu fazer das cinzas voltar a ser papel. O processo físico é diferente, né? O processo físico não há alteração na composição da matéria. O gelo vira água, a água vira gelo, a água vira vapor, mas volta tudo CH2O. São reversíveis. Processos químicos são irreversíveis. A oxidação também, que é o caso da formação da ferrugem na lata, tá? Então, principalmente em locais em que você tem exposição a maresia ou algo do gênero, tá? Em locais onde você tem as proximidades do mar, você vai tendo oxidação da lata, você vai tendo processo de ferrugem. Processo também, ó, a partir do momento que o leite azedou, o leite fermentou, coalhou. Não tem como você reverter, porque houve uma transformação química. Então, os processos químicos não tem como você reverter, tá? Quando acontece essas transformações. Só que isso aqui nós já falamos para vocês, e falamos no caderno, inclusive. Agora, já a matéria, quando ela passa por fenômenos físicos, tá? Acabei de citar para vocês aqui, você tem os fenômenos físicos da matéria, aí você não altera a composição química da matéria, tá? A composição química da matéria é mantida de forma inalterada. Comparando aqui, vai falar também de fenômenos químicos aqui, que a gente já falou, que aí altera a composição, aí, ó. Isso aqui é um processo químico, apodrecimento do fruto, ó. É um processo químico, não tem volta mais. Não tem como o fruto apodrecido, você restaurar o fruto às suas condições originais. Isso aqui a gente já falou ali atrás. Deixa eu ver aqui o que vai ter mais. Deixa isso aqui agora. Guarda bem aí a página que a gente vai parar. A gente faz esse exercício aqui na próxima aula. Energia, que eu parei. Então, vamos parar na página 40. Aí, anota aí para mim. Aí vocês me falam na próxima aula. A gente dá sequência na semana que vem, a partir da página 40. Alguma pergunta? Mais alguma coisa, pessoal? Dúvidas? Não. Acho que está tranquilo, né? Vamos devagar, quem sabe. Ô Zé, a gente vai ter aula tarde de manhã com você ou não? Não. Aquele dia foi só uma... Vocês tinham a tarefa de fazer para sexta, estava com dúvida, né? Amanhã não precisa, não. A não ser que vocês falam assim, a gente está com dúvida de alguma coisa, quer tirar dúvida, a gente marca. Quando vocês pedirem assim, estou precisando, tal, vamos marcar um plantão, a gente pode marcar. Só vocês falar antes que... Amanhã a gente tem 2 aulas de química, amanhã cedo. Né? Então, tem, aliás, de física, né? 2 aulas de física amanhã. A gente vai dar 2 aulas de física, se tiver alguma dúvida, vocês falam, que aí a prova vai ser na terça, né? Aí vocês avisam, aí marca o plantão. Mas não tem nada programado amanhã, não, tá? Só se vocês pedirem alguma coisa nesse sentido. Beleza, então, pessoal? Física, né, Zé? Coloca, hein?
Amanhã Então, tem mas plantão de física, né? amanhã a gente pode comentar na aula, né? De repente, a aula a gente já resolve. Se não resolver na aula, a gente pode marcar o plantão à tarde, sem problema. Pode marcar e fica aquele horário. Aí tem que ser 1h30, tá? Porque depois eu Tá tenho bom. dois plantões com o segundo, aliás, segundo e terceiro. Coloca para mim presente aí, né, quem está participando, por favor, aí. Tchau, Zé. Tchau, tchau. Ó, Zé. Falou, pessoal. Até mais. Deixa eu parar aqui de gravar.